É a última aula de movimento vertical. Pronto, vamos lá. Gravando, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Parabéns pelas atividades. E observação, gente, as atividades é responder a lista de exercícios, né? 4 a 5 questões que todo dia a gente posta, todas as aulas, nas sextas-feiras, né? Então, parabéns aos que estão fazendo. Pronto, já estão colocando aí presença, né? Presente. Professor, sim, vamos lá, Camila. Teve algumas que eu entrei até em contato com o senhor, que eu demorei bastante para entregar. Eu vi. Demorei, mas fiz e parabéns. Eu imprimi elas. Sim, eu vi. Aí eu respondi, Foi. Escaneei e lhe mandei. Eu vi. Parabéns, tranquilo. Ou seja, a gente deixa aberto, né, gente? De qualquer formato que o aluno tiver recurso, é a maneira como faz, é a maneira como ele está podendo fazer nessa pandemia, nesse desespero. Ou seja, o professor nunca, jamais rechaçou, né? Não pode fazer assim, não pode fazer assim. É a maneira como o aluno está tendo acesso. Está tendo acesso, né? Agora não tem sentido o camarada querer se enganar. Não, eu vou aqui e tal, né? E vou. Sinceramente, é para você. Aí você quer. Aí o professor, eu poderia ficar calado, né? Fazer aquele conto, tá bom, que bom, parabéns para você, né? Você vai. Então é correr atrás, gente, é acordar. Parabéns aí, querido. Vamos lá? Então, colocar aqui, né? Ó, o assunto que a gente está trabalhando, mais uma vez, hoje é o último dia. Né? Ó, não tem sentido a gente passar mais de uma aula trabalhando um conteúdo só. Na verdade, a aula era para ser dinâmica. Uma aula, um conteúdo. Próxima aula já é conteúdo novo. Em meia hora a gente vê o conteúdo e meia hora seguinte são exercícios. Assim era para ser a aula. Mas isso depende do retorno da turma, né? Está acompanhando, está entendendo, está aprendendo. Aí é o que define o ritmo do professor. Né? Então, lá, movimento vertical. Acabou-se o assunto. Acabou-se o conteúdo. Próximas aulas já são assuntos novos. Não, movimento vertical, abreviadamente MV, movimento vertical. Na semana passada, pronto, Daliane aí, né? Daliane, você disse que já tinha se transferido, mas ainda continua assistindo aula aqui. Só para eu saber. Tranquilo? Não, depois. Oxe, eu não fui transferida, não. Não foi você que disse que ia se transferir para outro colégio, não, né? Então é engano. Pronto. Não. Tranquilo, bacana. Foi outra aluna que disse que está se transferindo para uma outra instituição, mas que estava gostando das aulas e ia continuar acompanhando. Tranquilo, continua acompanhando. Tranquilo? Vamos lá. Então, na aula passada, basicamente a gente fez uma única questão, somente uma questão. E a gente disse que era para fazer no mínimo 3 questões. Então, vou só recolocar ela aqui novamente. A partir dessa questão, vamos continuar fazendo as seguintes. Então, vamos lá. A questão que foi feita na semana passada foi o seguinte, observe aí, acompanhe, cadê? O aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso que sempre registra, toma nota lá no caderno. Então, quero ver, o aluno que está acompanhando aí. A questão dizia o seguinte, era um garoto, um guri, lá no chão, no solo, a nível do chão, ele lançava uma pedra, uma bola, sei lá, qualquer objeto aí, um objeto do corpo, lançava para cima. Aí a questão quer saber, primeiro, esse objeto vai subir, vai chegar até um certo ponto, um ponto máximo. Foi o que disseram na semana passada. Alguém disse, professor, mas isso daí depende da força do guri. O guri, exato, vai depender da altura. Mas independente da altura, ela vai subir. Pelo amor de Deus, se for uma criança, vai jogar para cima 1 metro. Meio metro pelo menos. Jogou com mais força, 2 metros, 3 metros, jogou com mais força ainda, 10 metros. Ou seja, alguma altura ela vai subir. Independente de saber qual é o valor dessa altura, professor, 1 quilômetro, 20 quilômetros, não, é super. Transpassou lá a estratosfera, pronto, bacana. Mas independente de qual seja o valor dessa altura, ele vai subir. Vai subir esse objeto, vai ser lançado para cima, ele vai subir uma certa altura. Quando atingir essa altura máxima, acontece alguma coisa. Teve alguns até que brincaram aí o ditado popular, né? Professor, tudo que sobe, desce. Pois bem, quando atingir esse ponto máximo, é o ponto onde acontece o quê? O que acontece com o objeto? Acontece o quê na altura máxima? Ele vai subindo. Chegou na altura máxima, ele faz o quê? E aí ninguém? Mas, rapaz, a gente viu isso semana passada, né? Ele para. Todo mundo concorda que o objeto vai parar? É a brincadeira lá. Olha lá, Luiz. Então ele vai parar. Professor, por que vai parar? Porque ele tem que voltar. Não foi o que disseram? Tudo que sobe, desce. Então, se subiu,
vai parar para voltar. Por que ele para, professor? Ele para poder voltar, descer, voltando. Então, a questão é, ele é lançado de baixo, tá, professor? Para ser lançado, ele tem uma certa velocidade, certo? Para ser lançado de baixo para cima. Aí a pergunta é, quantas velocidades vocês já estão vendo aqui? Quantas velocidades? Ficou essa dúvida aberta semana passada, alguns alunos me perguntaram durante a semana, e na turma anterior vocês perguntaram muito. E aí? Quantas velocidades estão vendo aqui? Quantas? 2. Duas, parabéns, olha lá, show de bola. Primeira participação do dia, né? Qualitativa. 2 velocidades, professor. Quais são essas 2 velocidades? Velocidade inicial e velocidade final. Uma vai ser inicial, outra vai ser final. Pergunta, a de baixo vai ser inicial ou vai ser final? E aí? A de baixo vai ser final ou inicial? E aí, ninguém? Inicial. Pronto, Daliane disse, tá, professor, é a velocidade inicial. Embaixo é a velocidade inicial. O outro lá no chat disse que era final. Gente, sinceramente, essa é a dúvida, por incrível que pareça, que os alunos estão tendo. Isso daqui não é física. Isso não é física. Isso é interpretar lá a situação. O contexto, a interpretação. É você ler texto e interpretar. Interpretação de texto, produção textual. Aí você tem que fazer leitura, né? Tem que ler. Tem que começar para interpretar essa situação, esse contexto, a semântica aqui. Você vai aprender semântica de um contexto. Então, não é física. Tá, professor? Aí alguém pode perguntar. Lá embaixo, a moça disse aí, Daliane, é velocidade inicial, professor. Lá embaixo é velocidade inicial. Pronto. Então, já abre agora uma questão de Enem. Então, quer dizer que Daliane disse que embaixo é velocidade inicial. E eu confirmo com Daliane. Parabéns. Nota 10. Verdadeiro, embaixo velocidade inicial. Aí agora vem a segunda pergunta. Então, Daliane, quer dizer que isso é uma regra, professor? Ah, então isso é uma regra, um macete, já vou anotar aqui. Toda vez que for embaixo, é velocidade inicial? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Questão de Enem, questão teórica. Falso. Falso, Daliane, parabéns. Tá, professor, o senhor quer brincar com a gente. Uma hora é velocidade inicial, outra hora não é velocidade inicial, é embaixo, é em cima. Quando é que... Não existe quando. Não existe uma regra. Não existe uma norma, não existe um macete, não existe... Não existe. É você interpretar a situação. É óbvio que aqui a situação está dizendo que é um gurizinho que pegou do solo, do chão, lá, o nível do chão, e jogou para cima. Nesse contexto, professor, é óbvio que está entendendo que ele lançou, jogou, arremessou, jogou para cima. Então, são situações iniciais, condições iniciais, de onde começou, de onde partiu, de onde iniciou, de onde começou a ser analisado o movimento. Então, onde começou, por isso que é inicial. Não é inicial porque é embaixo. E nem tão pouco inicial porque é em cima. Depende da situação. Nesse caso aqui, professor, jogando de baixo para cima, então eu estou analisando. De baixo começou. É como se fosse um cronômetro. Começou, pá. Alguém vai dizer que, professor, eu vi lá as Olimpíadas e largaram lá os corredores, os atletas lá, né? As provas olímpicas, né? E largou lá na corrida dos 100 metros, tá, começaram a correr. Então, quer dizer que sempre eles têm que partir lá de Tóquio, é lá do Japão? Não, é uma piada, né? Ele quer dizer que o movimento inicial lá, o ponto inicial sempre tem que partir de... Eita, a gente está aqui, se a gente vai fazer uma corrida, tem que ir lá para Tóquio, porque começou lá, ou então tem... É óbvio que não. O início, o começo, é definido pela situação, o contexto lá que vai dizer. Não, mas o começo é lá, é antes, é depois, é em cima, não importa a situação que vai definir, tranquilo? Então, pelo menos, essa ideia. Então, a questão diz o seguinte, sabendo que a pedra é atirada para cima com uma certa velocidade inicial que eu não sei exatamente o que a questão quer. Ela vai subir, óbvio, né? Foi jogado para cima, vai subir, né? Para cima, subir para cima. Então, vai começar a subir. Eu sei, isso não é a questão que diz, a questão nem diz isso e nem precisava dizer, porque eu sei, nós sabemos, todos sabemos, no senso comum, intuitivamente, que quando a pedra, por isso tem aí a brincadeira de Itália, que o camarada disse semana passada, tudo que sobe, desce, porque chega numa altura máxima, o que ela faz? Lá em cima, essa velocidade vai ser quanto? Lá em cima da liana, a velocidade vai ser quanto? Na altura máxima? A velocidade é? O espaço final? A velocidade vai ser quanto? O valor dela. Na altura máxima, a velocidade dela vai ser quanto? Ela chega lá em cima e
Ninguém? Mas, rapaz... Zero. Zero, João. Parabéns, pelo amor de Deus. Salvou o Hudson lá no chat, não estou vendo, né? Parabéns, João. Zero. Ah, professor, todo mundo sabe que ela vai subir e para. E depois volta. Ela para poder voltar. Então, são essas ideias iniciais que você tem que ter. A questão dizia isso. É lançada de baixo, então é a velocidade inicial. Chega numa certa altura máxima, ela para poder voltar. Aí a questão vai acrescentar algumas informações. Ela diz que esse movimento da pedra ser lançada demora 10 segundos, mais uma observação. Esses 10 segundos é um tempo, então é um tempo, é um ΔT, um intervalo de tempo, um ΔT, de 10 segundos, que o quê? Que a bolinha leva só para subir? Não, a questão dizia o quê? Esses 10 segundos é o tempo de quê? É o tempo que ela leva para subir e depois descer. O tempo de subida e tempo de descida. Então, observa aqui, ó. Vai ser o tempo de subida, parou lá em cima, e o tempo de descida. Aí, a gente falou tudo isso semana passada. Tá, professor? Se o tempo total de subida e descida são 10 segundos, subir e descer, ao todo 10 segundos, significa que na subida ele demora quanto tempo? Na subida ele demora quanto tempo? 5 segundos. 5 segundos, parabéns. Olá, moça. 5 segundos. Tá, professor, ele demora 5 segundos para subir. E quanto tempo para descer? Os outros 5 segundos. Mais 5 segundos. São tempos iguais. E isso a gente viu semana passada, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o tempo de descida é igual ao tempo de subida. São tempos iguais. E o tempo total é a soma dos dois. Os dois são iguais. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, a questão continuava e perguntava. Sabendo isso, a única informação é o tempo total. Eu quero saber qual foi a velocidade que essa pedra tem que ser jogada para cima, para que ela passe 10 segundos. 10 segundos subindo, professor? Não. 10 segundos descendo, professor? Não. 10 segundos ao todo para subir e descer. Ou seja, esses 10 segundos é o tempo que a bolinha, a pedra, fica no ar, subindo e descendo, subindo e descendo. O tempo total de subida e descida. Tranquilo? Vamos lá. Como é que a gente responde essa questão? Aí eu disse para vocês o seguinte, para responder questões desse tipo, pronto, já vou colocar aqui. A gente sempre diz para o aluno aplicado, dedicado, estudioso, anotar no cantinho do caderno. Não, vou anotar aqui. Gente, o aluno vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular. Enem, vestibular, o que for, a prova. Primeira coisa, pegou a prova, rascunho, escreva logo o rascunho do lado da prova, no cantinho lá da prova. Quais são as fórmulas que eu tenho? Todas as fórmulas. Então, vou proceder aqui como sendo um aluno, como sendo você. Primeira coisa, recebi a prova. Não quero saber da questão. Ah, mas a questão não importa. Independente da questão, copie logo, anota as fórmulas que você tem. Pronto, já vou perguntar. Quantas fórmulas eu tenho para um movimento vertical? Quantas fórmulas eu tenho para um movimento vertical? Quantas? E aí? Ninguém? Mas, rapaz, quantas fórmulas? 5, 4, 2, quantas? Ninguém? Ih, rapaz, o negócio está complicado. E aí? O Hudson disse 4. Não, Hudson, não são 4 não, mas alguém quer arriscar? São 3, gente. 3. Semana passada. São 3 as fórmulas. 3. Quais são as 3 fórmulas? Vovô é ateu, sorvetão e torricelli. Somente essas 3. Alguém pode dizer, tá, professor, e o sorvetinho? O sorvetinho não tem. Por que o sorvetinho não tem? É a única que não tem aceleração. E aqui, professor, eu vou ter a aceleração da gravidade. Então, as únicas fórmulas que têm aceleração são vovô é ateu, sorvetão e torricelli. Porque aqui eu vou ter a aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Quais são as fórmulas? Vovô é ateu, V, vamos lá, vou colocar aqui no cantinho. V igual a V0, mais ou menos GT. Olha aí, ao invés de A é G, que agora é a aceleração da gravidade. Não é G de gato, não, é G de gravidade. Vamos lá. Vovô é ateu. Qual a outra forma? Sorvetão. H igual a H0, mais V0T, mais ou menos GT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Olha lá, outra pergunta. Quantos sinais eu coloquei aqui, ó, simultaneamente? Tá vendo? Ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo coloquei 2. Por que 2, professor? Um de mais e outro de menos. Porque a gravidade depende. Se eu estou subindo, a gravidade é o quê? Então, gente, só vai ter esses 2 sinais. É óbvio que você vai usar um ou outro. Mas aqui eu estou passando para vocês as formas genéricas, independente de qual seja a situação. Quando for um caso, você usa de um jeito. Quando for outro caso, você usa de outro. Então, a gravidade depende
Se eu estiver subindo, ó aqui, ó, gravidade subindo, a gravidade é o quê? É menos. Gravidade é menos. Por quê, professor? Porque observe que subindo, a bolinha vai parando, até parar. Ou seja, é um movimento que vai desacelerando. Desacelerando, a velocidade, a aceleração tem que ser negativa, o G é negativo. Já descendo é o contrário. Observe que descendo, até o Matuto diz, né? Todo santo ajuda. Descendo, ou seja, o movimento ele está se contribuindo, está se ajudando. Então, está acrescentando. A gravidade é positiva, ela se contribui. Né? Então, para cima está dificultando, vai diminuindo, desacelerando até parar. Para baixo vai se contribuindo, ela vai aumentando a velocidade. Então, a aceleração é positiva. Somente isso. Por isso que aqui eu coloco 2 sinais, ou mais ou menos. Alguém poderia perguntar, tá, professor, e aqui no V0 o senhor não colocou? Observe, o sinal de mais ou menos é somente na gravidade, no G, na gravidade. Observe que no V não tem, no V0 não tem, no V0 não tem, no H não tem, só tem mais ou menos na gravidade. Alguma pergunta, gente? Primeira, segunda fórmula, vovô ateu, sorvetão. E a terceira e última fórmula é qual? A fórmula de quem? E aí? A fórmula de ninguém? Fórmula de Torricelli. Como é a fórmula de Torricelli? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes G, delta H. E aí, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo isso daqui foi semana passada, né? Então, observa, já vão o quê? 10h25. A gente está repetindo, falando novamente o que tinha sido falado, ou seja, seria perdendo tempo, né? Mas a gente está fazendo aqui para ver quem é que teve dúvida. Então, aproveitem para tirar dúvida. Aí a pergunta é, tá, professor, eu quero saber a velocidade inicial. Se eu quero saber a velocidade inicial, qual das 3 fórmulas eu vou usar? Só tenho 3 fórmulas. Então, mais uma vez, reproduzindo aí o aluno no Enem. Pegou a prova, anota logo as fórmulas que eu tenho. E eu só tenho 3 fórmulas. Dessas 3 fórmulas agora, o que eu faço? Vou identificar primeira, segunda ou terceira. Qual dessas 3 fórmulas eu vou usar para encontrar a velocidade inicial? Pergunta. Posso usar Torricelli? Sim ou não? Posso usar Torricelli? E aí ninguém? Nem no chat, nem no microfone? Sim, professor. E aí? Não posso usar Torricelli. Mas parabéns à moça que participou. Não posso usar Torricelli, professor, porque a questão deu tempo. Se a questão deu tempo, a única forma que não tem tempo é Torricelli. Observe que aqui tem tempo, Tzinho. Aqui tem tempo, 2 vezes, Tzinho. Já aqui não tem tempo. Observe que não tem tempo. Então a questão ela já vai dar um indício. Ela vai dar uma pista, ela vai dar uma dica. Use a fórmula que tem tempo. Tá, professor, das 3 fórmulas, a única que não tem tempo é Torricelli. Então, logo de cara, você descarta. Quais são as outras 2 fórmulas que me restam que eu tenho tempo? Vovô é ateu, sorvetão. Ah, professor, mas qual das 2 eu vou usar? Ele quer saber velocidade inicial. Observe que vovô é ateu, tem velocidades, como aqui na questão tem velocidades. Já não tem altura, porque ele não fala de altura. Sorvetão tinha que ter altura. A questão não deu altura. Não deu altura. Então, professor, fica evidente que eu fui eliminando, por eliminação, me restou vovô é ateu. Que logo de cara, Torricelli não é porque não tem tempo. Sorvetão não é porque não dá altura. Então, só me resta vovô é ateu. Como é vovô é ateu? Me diga lá. V igual a V0, GT. Quero saber agora, vou usar mais ou vou usar menos? Analisando na subida. Na subida, a gravidade é positiva ou negativa? Eu anotei aqui, não. Na subida, a gravidade é o quê? Negativo. Negativo, Felipe. Show de bola. Na descida, aqui D de descida. Na descida, o G é o quê? O G é positivo. Então, professor, se está subindo, o G é negativo. Acabou-se. Então, gente, sinceramente, a física aqui é você saber se está subindo, se está descendo. Por incrível que pareça, é só isso. É você colocar mais ou menos. Somente isso. E saber qual é a forma que você vai usar. Acabou-se a física. A partir de agora é matemática. Aí tem gente que diz, ah, professor, é uma questão difícil, eu não sei responder essa equação, não sei usar. Então é matemática, tem dúvida em matemática, tem que aprender a resolver a equação, porque a dúvida em matemática não é em física. Então tem que correr atrás. Na medida do possível, a gente sempre está revisando aqui. Física e matemática ao mesmo tempo. Agora, dizer que é uma questão difícil, na física você vai só saber se está subindo ou descendo. Ah, professor, é agora? Agora vamos substituir os valores. Vamos lá. V0, a velocidade final vai ser quanto? Quanto é a velocidade final? Olha para o quadro, coloquei lá. Quanto é o valor da velocidade final? E aí?
É 5? 0, professor. 0, parabéns. Olha lá, moça, 0. Aqui, professor, na altura máxima, a velocidade final é 0. Velocidade inicial é quanto? É o que eu quero. Se é o que eu quero, repete-se. Toda vez que eu quiser alguma grandeza, que é aquela grandeza que eu quero, interrogação, repete-se. Faça a brincadeirinha. Repete-se. Não, professor, é o que eu quero. Repete-se. Não, é aquilo que eu quero encontrar. Repete-se. Então, vou repetir. Repete-se. Menos G. Quanto é G? Vimos isso na aula passada. Quanto é o valor de G? G é quanto? G é? Ninguém? Ninguém? Quanto é G? O valor da gravidade, a aceleração da gravidade. 10, G igual a 10. Parabéns. 10 vezes o tempo. Qual é o tempo? Estou analisando na subida. Então, o tempo de subida. O tempo de subida é quanto? 10 segundos? Quanto é o tempo de subida? 5 segundos. 5 segundos. Show de bola, Felipe. Olha lá, ó. 5 segundos. Acabou. E é porque isso daqui a gente fez semana passada, não foi? O Bacharra está olhando no caderno. Ah, professor, acabou-se. Agora é matemática. Veja, aqui é matemática. Resolveu uma equação, né? Então, vou ter 0, vai ser igual a V0 menos 10 vezes 5, 50. Tá menos, professor, como é que eu faço? Tá lá os guribuchudos, no 6º ano, 7º ano. Ah, professor, quando tá menos, passa para o outro membro, passa para o outro lado, muda o sinal. Tá menos, vai para lá mais. Então, invertendo em V0 vai ser quanto? 50. Quero saber agora, qual a unidade? A unidade dessa velocidade. 50 é o quê? 50 segundos? 50 metros? Qual a unidade de velocidade? 50, o quê? Ninguém? 50 metros por segundo. Parabéns, Felipe, só está dando turno, né? Ó, 50 metros por segundo, é a participação. Então, olha lá, 50 metros por segundo. O que está querendo dizer essa questão? Essa questão está dizendo que para que a bolinha, a pedra, o objeto, sei lá o que for, demore 5 segundos subindo, esse objeto tem que ser lançado com uma velocidade de 50 metros por segundo. Se ele não for lançado com 50 metros por segundo, ele não vai demorar no ar subindo por 5 segundos. Ah, professor, se for uma velocidade menor, então ele vai demorar menos tempo. Ao todo demorou 10 segundos. Então, se for velocidade menor, ele vai demorar menos tempo. Menos de 10 segundos. Simples assim, seria essa interpretação. Então, observe, gente, que são 3 fórmulas. A primeira questão está aqui, ó, foi semana passada. A gente usou a primeira fórmula. Isso foi na semana passada, já são 10h30. E não fizemos nada hoje. Só repetimos o que foi visto semana passada. Vamos agora para a segunda questão. Na verdade, a questão de hoje. Não, vou começar a questão para hoje, a questão de agora. Segunda questão. Vamos lá, vou apagar aqui. Então, gente, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão? Não vou apagar as fórmulas, que a gente está simulando aqui o aluno no Enem, né? O aluno vestibular colocou as fórmulas. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, vamos lá. A segunda questão diz: um corpo é lançado verticalmente para cima, partindo do solo, com velocidade escalada de 30 metros por segundo. Pronto. A segunda questão é exatamente a mesma situação da primeira. Podia mudar, né? Mas foi exatamente a primeira. A mesma coisa. Vamos lá. É uma bolinha, uma pedra, que é lançada verticalmente para cima. Então, vamos supor que aqui seja o chão, né? A nível do solo, o chão. É jogado para cima. Né? Ó, é jogado para cima. Mas só que ele dá uma dica. Um corpo é lançado verticalmente, arremessado verticalmente para cima, partindo do solo com velocidade escalar de 30 metros por segundo. Então, está aqui, ó, 30 metros por segundo. Esse valor aí de 30 metros por segundo é o valor de quê? É valor de tempo? É valor de espaço? De altura? É valor de quê? De aceleração? 30 metros por segundo é valor de quê? E aí? Velocidade. Velocidade, Daliane. Parabéns. É a velocidade. Parabéns. Mas aí tem um problema, professor. É velocidade inicial ou velocidade final? E aí, Daliane? É inicial ou final? E aí, Felipe? Inicial? Inicial, Daliane. Sem medo de ser feliz. Inicial, simples assim. Aí alguém pode perguntar: ah, agora eu já entendi, professor. Quer dizer que sempre quando for embaixo é velocidade inicial, verdadeiro ou falso? É óbvio que é falso. Não é porque é de baixo, não. Nem sempre embaixo é velocidade inicial. É porque o contexto está dizendo, olha um desenhozinho aqui, ó, começou, iniciou, partiu, largou, foi lançado, foi arremessado, tudo é como se fosse um filme, gente. O camarada chega e está assistindo o filme, e aí, o que você está vendo? Estou vendo o começo do filme. É óbvio, está começando o filme, é o começo do filme, é o início do filme. Então é isso daqui, é um filme que está sendo contado a situação partindo de baixo. Se partiu, começou, iniciou, é situação inicial. Simples assim, não tem mais o que ter dúvida.
Ah, professor, então ela vai subir, 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 subir. Quando chegar lá numa certa altura máxima, que eu não sei qual é esse valor, o que vai acontecer lá na altura máxima? O que acontece lá na altura máxima? Quando o objeto chega na altura máxima, ele faz o quê? A velocidade dele é quanto? Ele para. Parabéns, alguém fazer. Ah, pessoal, a mesma pergunta, milhares de vezes, mas tem que fazer bilhões de vezes. Porque o camarada tem que entender, tem que entender. Então é exatamente isso, por repetição, por repetição. Ah, professor, chegou lá em cima na altura máxima, parou, acabou-se, parou. Aí eu quero saber, a questão vai e pergunta. O que é a questão que pergunta? Ele é o seguinte, a partir dessa ideia, responda o que se pede. Pronto, responda o que se pede. Vamos lá. Primeira questão, letra A. Ele vai dar aí várias alternativas para você ir calculando o que ele pede. Tá? Primeira coisa, ele quer saber qual é o tempo de subida. Pronto, aí, tempo de subida. Pronto, tempo de subida. Essa situação, professor, a bolinha está sendo jogada de baixo para cima. E ele dá mais algumas informações. Para resolver esses cálculos, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não precisava nem dizer isso, né? Não precisava nem dizer isso. Não precisava nem essa informação. Isso daqui já sabemos. Foi falado, foi dito, né? O G, a gravidade, a aceleração da gravidade, na verdade, não é nem a aceleração da gravidade. É a aceleração dos corpos como caem na gravidade da Terra. Então, na gravidade da Terra, tudo cai. E como cai? Cai com essa aceleração. Isso daqui é a aceleração dos corpos na gravidade da Terra. Não é a aceleração da gravidade, porque a gravidade não se move, não tem movimento de gravidade. Então, isso daqui é a aceleração dos corpos na gravidade. Aí é chamada aceleração da gravidade. Mas estejam atentos aí a esse vício de linguagem. Seria um vício de linguagem, né? A aceleração dos corpos na gravidade da Terra. Aí chama aceleração da gravidade. O Gzinho, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Essas são as informações. Primeira coisa, professor, eu quero o tempo de subida. Vamos lá, mais uma vez. Primeira coisa, professor, é saber qual a fórmula que eu vou usar. Qual é a fórmula que eu vou usar? Ah, professor, eu tenho 3 fórmulas. Vovô é ateu, soletão e torcendo. Dessas 3 fórmulas, para saber o tempo, logo de cara, quem é que eu elimino ali das 3 fórmulas? Logo de cara, quem é que eu vou eliminar? Se eu quero o tempo das 3, qual é a única que eu não posso usar? Vovô ateu e Torricelli? Vovô ateu? Não. Você disse, eu só posso usar vovô ateu e sorvetão. A única que eu não posso usar, parabéns, é o Torricelli. A única que eu não posso usar. Quero ver quem é que me responde. Por que, professor? Nessa questão a única que eu não posso usar é o Torricelli. Por que a única que eu não posso usar é o Torricelli? Porque é a única, professor, que não tem tempo. Estão vendo aqui? Ó, aqui tem V, aqui tem V0, aqui tem o número 2, aqui tem G, aqui tem delta, aqui tem H. Estão vendo o tempo aqui? Aqui não tem tempo, professor. Logo, se não tem tempo, e a questão é exatamente que é o tempo, então eu não vou usar aquela que não me dá a condição para achar o tempo, já que ela não tem tempo. Entenderam, gente? Simples assim. Então, logo de cara, elimine... Professor, Vai, diga lá. Parabéns. um amigo perguntou no chat por que não tem tempo. Sim, a fórmula, né? Pronto, boa pergunta. Veja, isso daqui é da fórmula. Lá, como foi deduzida. Ele não perguntou não, professor, ele afirmou, dizendo que não poderia usar porque não tem tempo. Ah, pronto, então show de bola, entenderam? Independente de que tenha perguntado ou não. Mas ela, na formulação dessa função, dessa equação, ela não tem tempo. Ah, professor, então se não tem tempo, é a única que eu não vou usar. Somente por isso. E ele afirmou, e afirmou corretamente. Se ela não tem tempo, não posso usar para calcular o tempo com ela. Eu vou usar aquela que me dá o tempo. Parabéns, boa pergunta. Vamos lá. Então, quais são as únicas que têm tempo? Aí a moça tinha dito, vovô é ateu e sorvetão. Ah, professor, mas eu ainda continuo com 2 possibilidades. Tenho que eliminar uma, escolher uma ou outra. Qual é que eu vou usar? Vovô é ateu ou sorvetão? Tá, professor. Eu tenho velocidade inicial e final. Tenho G e quero T. Então, é óbvio que só pode ser vovô é ateu. Sorvetão tinha que ter o quê? Sorvetão tinha que ter altura. E a altura ele não falou nada, ele não disse nada sobre a altura. Isso daqui é só o que a gente sabe, na altura máxima, mas como ele falou, eu não sei, a questão não deu. Então, a única fórmula que eu posso usar aqui é vovô ateu. V igual a V0, GT. Não é assim?
Quero saber o sinal. Vai ser mais ou menos. Mais ou menos. Essa situação, a bola está subindo, né? Ó. Menos. Parabéns. Então, subindo para cima, igual o Matuto diz, né? O G é negativo. Parabéns. Então, na subida, o G é negativo. Vamos colocar aqui, ó. G é negativo. Acabou-se. Ah, professor, agora vamos substituir. V. Quanto é V? Velocidade final é quanto? Quanto é a velocidade final? É 0 ou é 30? Quanto é a final? 0. 0. Parabéns. Estão vendo, gente, que acabou a física? A física, por incrível que pareça, é só você saber qual é a fórmula, escolher a fórmula. Física é só isso. Qual é a fórmula e qual é o sinal de G. Só isso. O resto agora é matemática. É saber substituir os valores, é saber operar, fazer as operações, é saber montar uma equação, como é que se monta uma equação, como é que se resolve uma equação. Acabou-se. Então, física é somente você identificar a fórmula e saber se é mais ou se é menos. Acabou-se. Ah, professor, vamos lá. Velocidade final é 0. E a inicial é quanto? Quanto é a inicial? 30. 30. Manda bem. Tá tudo baixo. Menos, você já sabe que é menos, G. G é 10. Vezes T. Quanto é T? T é o que ele quer, professor. Se é o que ele quer, qual é a brincadeira que a gente faz? Quando a gente quer, o que a gente faz? Repete. Parabéns, a moça lá pegou a brincadeira, olha. Simples assim, gente. Repete. Vamos acrescentar um maior detalhe. Tempo de subida. Tempo de subida. Ah, professor, e agora? Agora é matemática. Resolver, proceder aí as operações da equação. Tá aqui. Se fosse um X, eu saberia, professor, porque lá na matemática é X. É a mesma coisa, é a variável, é a incógnita que você quer saber. Então, lá. Tá menos. Tá menos aqui. 10x, mas aqui é 10t. Tá menos, vai para o outro lado o quê? Mais. Aí vai ficar como? Menos, vem para cá mais. Vai ficar 10t. Vai ser igual o 30 não mexeu. Permanece lá no outro membro, no segundo membro. O t está multiplicando, professor. Então passa dividindo. 30, 10 multiplicando, passa para baixo dividindo. Dividido por 10. Logo, o tempo de subida é quanto? 30 dividido por 10, o tempo de subida é quanto? 3. 3. Parabéns. Tempo de subida igual a 3 segundos. Então, se ele subiu demorando 3 segundos, ele vai descer demorando quanto tempo? 3 segundos. 3 segundos. Parabéns. Foi o que a gente viu na aula passada. Foi? Tempo de subida tem que ser exatamente igual ao tempo de descida. Tranquilo? Ah, professor, isso é a primeira questão. Letra A. Queria saber o tempo de subida. Agora, se ele quisesse saber o tempo de descida, vamos lá. Tempo de descida. De propósito, fazer o tempo de descida. Tempo de descida, gente, vamos lá. Aí o rapaz pode dizer, tá, professor, mas a gente já sabe que é 3, mas a questão pede, prove, demonstre, prove por que o tempo de descida é 3. Aí o que você faz? Vamos apagar aqui, olha, para a gente responder aqui. O tempo de descida. Ah, professor, quero saber agora o tempo de descida. Tempo de descida. Mais uma vez, qual é a fórmula que eu vou usar? Se eu quero tempo, não importa se é descida, se é subida, se é tempo total. Se eu quero tempo, das 3, qual é a primeira que eu elimino? Torricelli. Torricelli não tem tempo. Então, me resta só as 2 primeiras. Mas se eu tenho velocidades e tempo, não tenho altura, então eu elimino também sorvetão. Me resta só vovô e ateu. Como é vovô e ateu? V igual a V0, GT. Mas só que agora eu quero tempo de descida. Então, tempo de descida. Na descida, quando a pedra estiver descendo, a gravidade é positiva ou negativa? Positiva. Positivo. É isso aí, positivo, né? Vamos lá. Então está descendo, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Positivo. Aí agora eu tenho que fazer uma interpretação aqui. Observe que antes era de baixo para cima. De baixo para cima começava embaixo, terminava em cima. Agora eu estou analisando a descida. A descida é como se eu mudasse o filme, invertesse o filme, né? Ó. Não é mais de baixo para cima, professor. É de cima para baixo. Então vou analisar o inverso agora. Tá de baixo para cima, agora vou inverter de cima para baixo. Ah, professor, de cima para baixo, o que antes era a velocidade final, agora vai ser o quê? Vai ser velocidade inicial. Quanto é que vai ser a velocidade inicial? Lá de cima soltando, largando. Eu soltei, larguei, abandonei. Quando eu solto, largo, abandono, a velocidade é quanto? Falamos isso semana passada, não foi? A velocidade é quanto? É 0. Porque foi largado, lá de cima, largado, solto, abandonado. Não foi lançado, não foi arremessado, não foi jogado. Então, observe que agora o que vai mudar é isso, que eu vou começar lá de cima. Então, lá de cima é a velocidade inicial. E é 0.
e vai chegar lá embaixo com quanto? A velocidade final. A velocidade final vai ser quanto? Quero ver quem é que me diz. A velocidade final lá embaixo vai ser quanto? E aí? Aqui era na primeira situação, né? Velocidade inicial era 30 metros por segundo. De baixo para cima. Agora, de cima para baixo, vou chegar lá embaixo, velocidade final. Qual vai ser a velocidade final que eu vou chegar lá embaixo? Alguém sabe? Exatamente a mesma velocidade. 30 metros por segundo. Então, aí, ó, outra observação. Anotem aí. Os valores, eles se mantêm exatamente a mesma coisa. Se ele foi lançado com 30 metros por segundo, quando ele voltar, ele vai chegar com o mesmo valor de 30 metros por segundo. Ah, professor, tinha condição da bola chegar mais rápido ou mais devagar? Não. Ele chega exatamente com o mesmo valor. Exatamente com o mesmo valor. Então, gente, alguém pode dizer, tá, professor, se são os mesmos valores, aqui em cima é 0, aqui embaixo é 30, permanece 0 e 30. O que vai mudar era o que antes era inicial, vai ser final. E o que antes era final, agora vai ser inicial, porque eu inverti. Simplesmente isso, eu inverti. Então, vamos lá, substituir os valores. A velocidade final agora aqui, cadê a moça que participa aí, ó? Felipe. E a outra moça. A velocidade final agora vai ser 0 a 30, analisando de cima para baixo, que agora eu quero descida, né? A final vai ser 0 a 30. A final vai ser quanto? Ninguém? 30. 30, parabéns. 30, professor. Parabéns. E inicial vai ser quanto? Vai ser 0. Agora é mais, está descendo, o G é 10, vezes o tempo de descida que eu quero. Repete. Acabou-se. O 0 desaparece, cai fora, né? Vai ficar 10t igual a 30. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo de descida vai ser 30 dividido por 10. Tempo de descida é quanto? Tempo de descida igual a 3 segundos. Alguém pode dizer, eita, professor, olha lá, que bacana, olha só. A mesma coisa, 3 segundos, 3 segundos. Mas é óbvio que os valores foram os mesmos. Eu só fiz inverter a interpretação. O que antes era no começo, passou a ser no final. O que agora era de cima para baixo. Então, é só você fazer essa interpretação. Então, com essa interpretação, você prova que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida, já que os valores eles se mantêm. No retorno, o objeto volta com a mesma velocidade com que partiu. Entendeu, gente? É simples assim. Agora, olha só. Observe que aqui, enquanto que a velocidade final era 30, aqui a velocidade final era 0. Enquanto que a velocidade inicial aqui era 0, a velocidade inicial aqui era 30. Enquanto que aqui era menos, aqui era mais. Então, foram só essas inversões de, no caso, interpretação da situação, que você chegou ao mesmo valor. Entendeu? Vamos lá. Isso aqui foi a primeira questão. Letra A. Vamos agora para a letra B. A letra B diz o seguinte, vou apagar aqui agora. Vocês revejam essa aula, gente, pausando, voltando, para vocês entenderem. Vamos lá. Letra B. O que ele quer na letra B? Letra B, ele quer saber o seguinte. Qual é agora a altura máxima? Qual é a altura máxima? Pronto. É isso aí a questão. Qual vai ser a altura máxima? Pronto. Quero saber. Aí alguém pode dizer, tá, professor, mas eu vou fazer subindo ou descendo. Vamos encontrar a altura máxima analisando como foi o enunciado. O enunciado dizia que começava de baixo. A pedrinha foi lançada para baixo. Então, todas as nossas interpretações é a partir do enunciado. O enunciado era de baixo para cima. Então, lá, quero saber a altura. Primeira coisa, para responder a questão, quero saber das 3 formas. Qual é a forma que eu vou usar? Vovô ateu, sorvetão ou torricelo? Se eu quero altura, posso usar vovô ateu? Se eu quero altura? Não, não. Parabéns. Olha lá, a moça está começando a entender. Tá, professor, tem que ter esse H aqui. Em algum canto eu tenho que encontrar H. Logo no começo aqui eu não vejo H nenhum. Eu vejo B, B0, G, D. Não tem H. Então, logo de cara, elimine vovô ateu. Vai restar quem? Sorvetão e torricelo. Mas só que eu vou ter a altura, quero saber a altura, e eu encontrei o tempo. Eu já encontrei o tempo, não foi? Ó? Na subida, no caso. Na subida, eu tenho um tempo de subida igual a 3 segundos. Ah, professor, então, para fazer essa questão, para fazer esses cálculos, a altura máxima, eu vou usar o tempo de subida, que eu encontrei na letra A. Então, se eu preciso de H e T, eu posso usar... Ô, professor, diga lá. se ele percorre 30 metros por segundo, então é só multiplicar o tempo que ele percorreu, né? Não, Não? não. Parabéns, Felipe, foi quase. Eu só posso fazer isso, Felipe, concorde comigo, se o movimento for constante, a velocidade fosse constante.
Ele está dizendo, ele faz 30 metros em 1 segundo. Em 3 segundos vai fazer quanto? Se ele mantiver essa mesma velocidade, 30 metros a vida toda. Mas se ele der um acelerado, aí não se mantém esse padrão constante. Entendeu, Felipe? É por isso que eu tenho essas outras funções do movimento acelerado, do movimento uniformemente variado. Porque senão eu ia ter só um movimento uniforme, tudo constante, bonitinho, só multiplicar o tempo pela velocidade eu encontro. Entendeu? Mas foi boa a pergunta. Aqui eu tenho uma aceleração. Então, alguma coisa vai fazer com que esse padrão ele aumente, ele cresça bruscamente. O que é que faz ele crescer bruscamente? A aceleração. Entendeu? Então, vamos lá. Logo de cara, voltando aqui. Concordam que logo no começo eu não posso usar vovô é ateu? Eu vou usar quem? Se eu tenho altura e tempo. Quem é que eu vou usar? Sorvetão. Sorvetão, Torricelli. Parabéns. Torricelli não. Alguém pode dizer, tá, professor, mas Torricelli tem H. Mas não tem um tempo. Não tem um tempo. Então, eliminei. Então, parabéns. Gente, essa brincadeira é um jogo. É você. O jogo, a brincadeira, tá lá os guris. Meu filho, no 6º ano, jardim de infância. Brincando lá com os jogos de montar. Ah, meu filho, qual é a peça que você vai encaixar? Você vai encaixar qual? Como é que encaixa? É você procurar a peça que você vai encaixar. Ah, professor, esse daqui não tem o que eu quero. Esse daqui tem mais ou menos. Esse daqui parcialmente. Esse daqui tem todos. Pronto, é esse daqui. Encontrei a peça. É essa a brincadeira. Então, já sei, professor, que é sorvetão. Vamos lá, sorvetão. H é igual a H0. O que mais? Mais V0T GT ao quadrado sobre 2. De propósito, não coloquei o sinal. Vou colocar mais ou menos. Mais ou menos. E aí? Mais ou menos. E aí, ninguém? Tá, professor. Se fosse subindo, era o quê? Subindo é o quê? Vai ficar Subindo, mais. É menos. menos. Subindo é menos. Descendo é mais. Aí, eu estou nessa situação. Tempo de subida. Então, é na subida. Na subida é o quê? Mais ou menos. 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 Parabéns, parabéns. Acabei de falar. E o Hudson lá também. Não, menos, professor. É tempo de subida, então é menos. Acabou-se. Vamos lá. Quero saber. Quem é H? H é o que eu quero, professor. Altura máxima. H, altura máxima. A altura máxima vai ser igual. A altura inicial. Quanto é essa altura inicial? E aí? Alguém pode dizer, tá, professor, o senhor não falou nada a respeito de altura inicial. Porque não precisa falar, pelo amor de Deus, é interpretar. Quanto é a altura inicial aí? A bolinha é lançada do chão, lançada do solo. Ela foi lançada de cima de um muro? Ela foi lançada de cima de um prédio? Em algum andar lá do prédio? Não, ela foi lançada exatamente no chão, no solo, a nível do chão. Então, a altura inicial é quanto? Quanto é a altura inicial? E aí? É 0. Todo mundo concorda que a altura inicial é 0? Por quê? Tá, professor, não tem nenhuma altura inicial. Ele parte de baixo, do começo, lá de 0. Entendeu? Então, essa altura inicial aqui é 0. É 0. Mas, quanto é a velocidade inicial? A velocidade inicial é quanto? Quero ver agora. Quanto é a velocidade inicial? E aí? Vamos lá, gente. 30. 30. Olha aqui. Professor, a velocidade inicial é 30. Velocidade inicial é 30. Certo? Então, tá aqui, ó. 30 vezes tempo. Qual é o tempo? Tempo de subida. Quanto é o tempo de subida? Tempo de subida, professor. 3 menos G, 10 vezes. Tempo de subida, 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Alguém pode dizer, professor, pelo amor de Deus, isso é complicado demais. Gente, isso daqui é matemática. A física acabou quando a moça disse que eu sou betão. Acabou-se, é física. Aí agora é matemática, é saber montar uma equação, saber organizar os valores, os números, trabalhar. Aí é matemática. Então lá, agora vamos trabalhar a matemática. O zero aqui desaparece, não influi nem contribui, né? Vai ficar quem? A altura máxima, quem é? Repete-se. A altura máxima vai ser igual. 30 vezes 3 dá quanto? 90 menos. Aqui vai ficar 10, vamos resolver a potência. 3 ao quadrado, 9. E o resultado vou dividir por 2. Vamos lá. A altura máxima, quem é, professor? Repete-se, é o que eu quero. Vai ser igual a 90 menos 10 vezes 9. 90 dividido por 2. Vai ficar quem? A altura máxima vai ser quanto? 90 menos 90 dividido por 2. 45. E aí, gente, quanto é 90 menos 45? 45 o quê? Qual o valor? A altura foram 45 o quê? 45 segundos? 45 metros por segundo? Qual a unidade de altura? Olha lá, o descontou, né? 45
metros. Parabéns. Então, a altura são exatamente 45 metros. Então, observe, se essa bolinha foi arremessada a 30 metros por segundo, significa que ela vai atingir uma altura máxima de 45 metros. Chegou lá em 45 metros, ela para. E aí começa a voltar, e lá embaixo ela vai voltar e chegar com uma velocidade de 30 metros por segundo. Entenderam, gente, como é que se procede? Primeiro, usamos a equação do Bobo Hebel. Segundo, usamos a equação do sorvetão. Vamos agora para a terceira e última questão, faltando 6 minutos. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Observe que nessa questão 2, tinha 2 enunciados, não foi? Letra A e letra B. Letra A queria saber o tempo de subida e letra B queria saber a altura máxima. Vamos agora para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Questão 3. Preste atenção no enunciado da 3. Vou apagar aqui também. Isso foi da 2, não foi? Vamos lá. Questão 3. Terceira e última questão. Faltando 6 minutos. Diz o seguinte. É possível observar o seguinte. É possível observar, durante o desenrolar de partidas de vôlei, que alguns atletas conseguem um impulso que lhes permite atingir 1,25 metros acima do solo. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, a velocidade inicial desse atleta em metros por segundo é. Pronto, acabou. Então, a questão é o seguinte. Ele diz que é um atleta, certo? Esse atleta, ele vai dar um impulso do chão e ele consegue atingir a altura, ele consegue atingir a altura de 1,25 metros. Pronto, essa é a questão. Certo? Essa é a questão. Qual é a velocidade que ele deve iniciar de baixo, certo? Para ele dar esse impulso. Ele tem que dar um impulso, então ele sai com uma certa velocidade de baixo. Então, qual é a velocidade inicial para ele atingir essa altura? Pronto. Essa é a questão. Certo? Então, isso daqui foi a altura que ele atingiu. E aí? Entenderam a questão, gente? É lá, teve o que agora? As Olimpíadas aí, não foi? Então, os atletas lá, os jogadores de vôlei, eles pulam para dar um saque ou para fazer um bloqueio, não é? E esse pulo deles, alguns conseguem atingir 1,25 metros. Do chão até a ponta do pé, onde ele atingir a altura máxima, né? Então, a questão quer saber qual deve ser a velocidade que o atleta impulsiona do chão para atingir essa altura máxima. Pronto, essa é a questão. E aí, vamos lá. Logo de cara. Ah, professor, vamos ver aqui qual é a questão que eu posso usar. Qual é a questão que eu posso usar aqui? Logo de cara, eu posso usar vovô é ateu? Sim ou não? Eu só tenho altura e que é a velocidade. Posso usar vovô é ateu? Não, professor, vovô é ateu tinha que ter tempo. Ele não deu tempo. Em quanto tempo o atleta fica nesse movimento aqui? Subir. Entenderam a questão, gente? Então, logo de cara, o vovô é ateu não pode. Ele quer saber a altura. A altura é 1,25 m. Posso usar sorvetão? Sim ou não? E aí, Pedro? Alguém? Daliane? João? Posso usar sorvetão? Também não. Por que não? Não, professor, mas sorvetão tem altura. Mas precisava do tempo. A questão não deu tempo. Observe que a questão só fala de altura e quer velocidade. Então, só me resta quem? Quem é que me resta? Torricelli. Me digam lá como é Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. O que mais? 2 vezes G delta H. Pronto. É essa a questão. Tranquilo? Aí vamos lá. Coloquei aqui, deixei aqui em branco de propósito. Vou colocar mais ou menos. Esse problema é de subida ou é de descida? O atleta está subindo ou descendo na hora do pulo dele, no salto dele? Sobe ou desce? Subindo. Subindo a gravidade é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Negativa, parabéns. Logo aqui vai ser menos. Acabou-se. Ah, professor, vamos lá analisar. Aí a questão acrescenta e diz, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá substituir os valores. Essas duas velocidades eu vou deixar por último. Menos 2 vezes G. Quanto é G? G é quanto? G é quanto?
E aí? Vamos lá, gente, faltando 2 minutos. G10. Tudo isso vezes ΔH. Quanto é ΔH? ΔH é quanto? O que é ΔH? É essa altura aqui, gente. Essa altura. ΔH é a altura. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? ΔH é a altura. Ah, professor, altura. Qual foi a altura que o atleta atingiu? A altura máxima. A altura máxima foi de quanto? 1,25. Olha aí a altura. 1,25. Ah, professor, está faltando agora aqui a velocidade inicial e a velocidade final. Quanto é a velocidade inicial? A velocidade inicial é quanto? É exatamente o que ele quer. Ele quer a velocidade inicial. Então, repete-se. E a velocidade final? Quanto é a velocidade final? Quando ele chegar na altura máxima, a velocidade final é quanto, gente? Na altura máxima, a velocidade é quanto? A gente tinha falado várias vezes aqui, não foi? Ó? Na questão anterior. Na altura Zero, máxima, professor. a velocidade é zero, porque o indivíduo vai ter que parar para voltar, né? Ó? Então é zero, zero ao quadrado. Acabou-se, gente, é isso. Eu quero resolver essa equação para encontrar o valor desse V. Ah, professor, vai fazer como? V ao quadrado, zero ao quadrado é zero, vai ser igual. V zero ao quadrado repete-se. Menos 2 vezes 10 vezes... Dá quanto aí? E aí, alguém pode ajudar aí para a gente não perder tempo, né? Olha aqui, gente, ó. 2 vezes 10, vamos fazer por parte, né? 2 vezes. 10 vezes 1,25, tá quanto? 12,5, concorda? Multiplicar por 10, é só andar uma casa. Tranquilo, gente? Vamos lá, ó, faltando 1 minuto, né? Ó. 10 vezes 1,25, 12,5. Ah, professor, agora eu vou multiplicar 2 vezes isso. Zero vai ser igual. V zero ao quadrado menos 2 vezes 12,5, tá quanto? 25. 25. E aí? Como é que eu resolvo agora? Tá menos 25. Passa para o outro lado como? Vamos lá, gente. A aula acabou, né? Ó. Tá menos, passa para cá. Positivo. Mais. Parabéns, positivo. Então vai ficar V zero ao quadrado vai ser igual a 25. Ah, professor, tá quadrado, tá a potência. Passa para o outro lado, raiz. V zero vai ser igual a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? V0 vai ser igual a raiz quadrada de 25, 5. 5 o quê? Qual unidade? Unidade de velocidade. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Ou seja, a pergunta é o seguinte. Qual deve ser a velocidade inicial para que o atleta atinja a altura de 1,25 m? A velocidade inicial dele tem que ser de 5 metros por segundo. Ei, gente, alguma pergunta? Então, gente, as questões que vocês forem fazer. Vou deixar agora as questões lá no Google Classroom. As questões que vocês forem resolver. Simulado, Enem, vestibular, o que for. Primeira coisa é saber qual é a forma que eu vou usar. Ah, professor, eu quero tempo. Logo de cara descarta torre cego. Ah, professor, eu quero altura. Pode ser um ou outro, mas se tiver o tempo, sorvetão. Ah, professor, eu quero velocidade. Pode ser o quê? Vovô é ateu. Mas se tiver tempo, pronto, logo de cara é vovô ateu. Então, a gente correr atrás. Tentar responder as questões, porque só aparecem as dúvidas respondendo as questões. Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveite agora, porque hoje foi o último dia. E encerramos aqui, olha aí, 11 horas, 11h01, encerramos aqui a aula sobre movimento vertical. Ah, professor, movimento vertical. Vimos em 2 aulas. Na verdade, era para ter sido visto em apenas uma aula. Parabéns a todos que estão participando, aos alunos que participam aqui na aula, né? Ó. Tirando dúvida, perguntando, ah, professor, seria isso, seria aquilo outro, tranquilo? Alguma pergunta, nenhuma pergunta? Pronto, então é isso aí, parabéns a todos, boa sorte, bons estudos. Vou desligar aqui a gravação para ficarem mais à vontade, né? Porque sempre perguntam depois da gravação. Tem gente que diz, não, professor, porque sou meio encabulado.